Vamos lá, vamos lá. Então vejam vocês. O que é que nós vamos analisar? Vamos analisar isso aqui. Qual é a fonte? A fonte é o site vespeiro.com, que é, como ele bem coloca aqui, Vespeiro, de Fernão Lara Mesquita. Fernão Lara Mesquita, aí do ex-herdeiro, né? Venderam, né? O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. O Fernão se deu o trabalho de traduzir, como eu disse, a imensa entrevista que uma testemunha ocular da governança dos Estados Unidos deu uma entrevista num podcast mais famoso do mundo. São dezenas de milhões de views nesse podcast. E ele disse isso daqui. Eu não vou mais fazer introdução não, porque você já sabe, eu vou logo direto ao ponto. Vamos aqui. O Fernão colocou assim, pessoal: a entrevista mais importante da década. A entrevista mais importante da década. Diz assim o Fernão Lara Mesquita: como foi que o complexo industrial da censura, o vasto aparato de manipulação da internet montado pelo Pentágono e pelo Departamento de Estado norte-americano desembarcou no Brasil 4 dias depois da eleição de Jair Bolsonaro e estruturou a máquina de desinformação criada para derrubá-lo? Que contatos esses agentes da CIA e do Pentágono tiveram com a lei de Moraes e que tipo de ações resultaram desses contatos? Como esse processo interferiu na eleição seguinte? E, para além do Brasil, como, passo a passo, essa estrutura montada inicialmente para ser usada contra governos estrangeiros inimigos dos Estados Unidos, depois da rebelião da Ucrânia de 2014, como foi adotada como a nova, aspas, arma padrão da NATO, cresceu em metástase, ficou fora de controle e passou a ser usada contra os próprios cidadãos americanos depois da primeira vitória de Trump em 2016? Essa é a história cheia de detalhes chocantes que Mike Benz, de 42 anos, grave esse nome, Mike Benz, de 42 anos, o chefe da divisão de informática do Departamento de Estado, encarregada da formulação da política internacional de tecnologia informacional durante o primeiro governo Trump. Ele se dedica hoje a uma fundação, a Foundation for Freedom Online, que ele montou para reestruturar ou restaurar a promessa de uma internet livre e aberta e combater o que ele chama de complexo industrial da censura. Ele conta nessa entrevista, depoimento, a Joe Rogan, que o Fernão reputa como a mais importante que leu em muitos anos e deseja compartilhar com todos os brasileiros que se interessam por entender o que realmente está se passando nesse mundo louco. Então, vejam bem, o nome do sujeito é Mike Benz, 42 anos. Por que é tão importante essas declarações? Porque não é o estagiário, não é a tiazinha do café, não é o office boy. Esse Mike Benz, 42 anos, ele foi chefe da divisão de informática do Departamento de Estado norte-americano. Essa divisão que foi encarregada pelo Departamento de Estado norte-americano de formular uma política internacional de tecnologia da informação, não é pouca coisa. Vamos entender o que muitos de vocês já viram aqui acolá alguma coisa, mas vamos atentar principalmente. O Fernão Lara Mesquita ainda se deu o trabalho de sistematizar tudo dessa entrevista. Por exemplo, ele colocou assim, Green é um traíra, ele colocou assim, legenda:
O que vem abaixo é a tradução, edição mais cuidadosa que pude fazer dos principais trechos da entrevista original, que durou quase 3 horas. Mas aqui nós vamos sintetizar a síntese. Para facilitar a sua navegação por essa trolha, usei diferentes destaques coloridos. Em vermelho, os principais trechos que permitem uma leitura um pouco mais resumida. Em cinza, os nomes das pessoas e instituições-chave dessa história. Em azul, a transcrição dos vídeos que ele apresenta como provas. E aí o que nos interessa em verde, tudo que se refere ao Brasil. Então vamos para cima do que está em verde. Mas antes disso, vamos à apresentação. Foi um podcast. Vamos pelo menos aqui às primeiras 2 perguntas e respostas do apresentador do podcast e do seu entrevistado, esse verdadeiro homem-bomba informacional, o Mike Benz, ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado norte-americano. Vamos seguindo então. É um assunto seríssimo, muito sério. Vamos aqui. O dono do podcast diz: prazer em conhecê-lo, Mike. Ao que responde: prazer em conhecê-lo, Joey. Eu gostaria que você não tivesse que existir. Olha que interessante, né? Eu gostaria que você... Quem diz isso é o Joey, né? O dono do podcast. Eu gostaria que você não tivesse que existir. Você é um daqueles caras que, quando fala, é como Deus. A gente gostaria que o que ele está dizendo não fosse verdade. Mas sabe que é. Bom, ainda bem que você está fazendo isso. Não me lembro onde vi você falar pela primeira vez, mas te digo, entendi na hora que fazia muito sentido a sua descrição desse Ministério da Verdade. Tem que ler George Orwell, pessoal. Tem que ler 1984. Tem que ler A Revolução dos Porcos. Tem que se inscrever nesse canal como membro para acessar o minicurso que nós estamos fazendo sobre a Revolução dos Porcos. E nos incentivar a fazer o minicurso mais sintético, eu espero, de 1984. Bom, ele diz assim... Quando eu vi você falar pela primeira vez, logo vi que fazia muito sentido a sua descrição desse Ministério da Verdade. Bem, eles tentaram fazer isso por muito tempo, continua o dono do podcast, né? Conta como foi aí, o Mike, conta como foi. O que você faz, em que posição você está e o que você está fazendo da sua vida nesse momento. Aí, o homem que nos interessa, o Mike Benz, ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado norte-americano, diz o seguinte: eu estudo a censura na internet. Essa é realmente a minha missão na vida, a estrela que me orienta. Comecei como advogado corporativo e depois trabalhei para a Casa Branca. Eu era redator de discursos, uma espécie de conselheiro para questões de tecnologia. Então, depois, acabei dirigindo a divisão de informática do Departamento de Estado. Trata basicamente da interface entre grandes questões de diplomacia internacional envolvendo tecnologia e os campeões nacionais do setor, como Google, Facebook, etc. Eu era o cara para quem os lobistas do Google ligavam quando queriam favores do governo, na verdade, quando queriam favores do governo. Mas aí a minha vida deu uma grande reviravolta. Quando as eleições de 2016 chegaram, eu fiquei obcecado com o surgimento do complexo. Aí é que está. Prestem atenção. O sujeito está lá desde antes de Trump chegar. Desde antes de Trump chegar. Ele está lá, portanto, no Departamento de Estado, né? Desde antes da eleição que elevou Trump à presidência em 2016. Então ele disse que estava aí, estava indo tudo bem, estava indo tudo certo, mas aí ocorreu um detalhe. Estão acompanhando?
Kesson está comendo omelete. Que horror. Está comendo e fazendo outra coisa com omelete. Que horror. Preste atenção, preste atenção. Em mim, e não na Kesson arrotando o omelete. Vamos lá. Quando as eleições de 2017, ele diz assim, quando as eleições de 2017... Pessoal, onde é que está isso aqui? Vocês podem abrir agora e acompanhar comigo. Isso está no site vespeiro.com. É o site do herdeiro, ex-herdeiro do Estadão, o Fernão Lara Mesquita. Está lá, não é invenção. Então, aí continua o Mike Benz, ele diz assim, bom, mas aí a minha vida sofreu uma reviravolta. Quando as eleições de 2016 chegaram, eu fiquei obcecado com o surgimento do complexo industrial da censura. 2016. Vocês se lembram que esse termo fake news, ele vai ser realmente massificado pela mídia norte-americana no primeiro momento. Ele surge pela boca da mídia americana, o termo fake news. Marluce Lima, Salvador, Bahia, minha conterrânea. Kerson. Agora é carne moída, né? Aliás, agora é panqueca, né? Nunca se sabe. Bom, ele situa a reviravolta na vida dele quando ele percebe que nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016, que elegeu Trump, ele percebeu que foi erguido um complexo industrial de censura nas redes. Uma produção em massa. Uma estrutura para produzir censura em massa nas redes. Em 2016. Não à toa, é em 2016, na mídia americana, que surge e se populariza depois no mundo inteiro o termo fake news. O termo fake news. Que eu não quero pronunciar aqui. Não é bom pronunciar aqui. Lembram-se? Tudo era fake news. Vamos continuar. Quando as eleições de 2016 chegaram, eu fiquei obcecado com o surgimento do complexo industrial da censura, esse gigante que envolve o governo, o setor privado, organizações da sociedade civil e da mídia, todos colaborando para censurar as redes. Aí eu entrei num caminho muito estranho a partir daí. Aí o cara vai perguntar, quando isso começou a rolar, cara? Quando é que o governo percebeu que tinha de se envolver ativamente na censura e que medidas tomou inicialmente para se envolver nisto? Bom, aí ele vai falar, tudo começou especificamente em 2014 também, na situação da Ucrânia, isso não nos interessa agora. Vamos partir para o que diz respeito ao Brasil. Ao Brasil. Vamos rolar aqui, vamos rolando aqui. Em verde. O que interessa ao Brasil está em verde. Está em verde. Aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos recomeçar daqui. Agora que a maior parte de todas as formas de comunicação é digital, especialmente as que têm impacto político, o nosso sistema de política externa tem condições de controlar ou pelo menos interferir em todas as eleições do planeta. E eles têm feito isso, diz o Mike Benz, e eles têm feito isso em 140 países. 140 países. Quem esperou até aqui? Karina é a nossa nova membro, vai entrar no grupo.
140 países. O Mike Pence está dizendo que essa fábrica, esse complexo, essa fabril de censura em massa, gestado por algumas agências americanas, hoje interfere nas eleições de 140 países. E aí, Luciana Queiroz, também de Salvador. Aí ele diz, agora que Trump voltou, ele vai ter que entrar em cada salinha regional do Departamento de Estado, em cada tentáculo do Pentágono, e dizer que se nós não acabarmos com isso vai favorecer a Rússia e vai minar a segurança nacional dos Estados Unidos, porque vai permitir que as narrativas favorecidas pela Rússia ganhem o dia na Costa do Marfim, na Nigéria e no Brasil e na Venezuela e na Europa Central e Ocidental. Aliás, na Europa Central e Oriental. E aí ele começa a tocar no Brasil aqui, como vocês viram, pela primeira vez. E aí ele já projeta o que o Trump vai fazer. Faremos com que o Departamento de Estado, e ele fala isso assim agora porque ele é de uma fundação privada, especializada agora em ser um antídoto àquilo que o Departamento de Estado fez. Eu quero aqui abrir uma pausa, um parêntese. Aliás, no início da live eu disse o quê? Houve uma extensa reportagem da Financial Times dizendo que o Barroso pediu a interferência do Departamento de Estado norte-americano aqui nas eleições. Para mim é impeachment do Barroso, no mínimo. É a quinta hipótese de impeachment lá do artigo 39 da lei de impeachment, na parte que toca impeachment de ministro do STF. Mônica Lima, Lauro de Freitas. Já trabalhei em Lauro de Freitas aí. Olha aqui. Olha aqui. Aí ele vai dizer o que pensa que Trump... Esse cara vai ser muito útil para Trump, porque ele conhece as entranhas do negócio. Vamos aqui. Ele diz assim, ele já se colocando na equipe de Trump. Faremos com que o Departamento de Estado argumente que, se não tivermos esta capacidade de combater a desinformação, os extremos vencerão as eleições em todo o mundo. Na verdade, aqui ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo, na verdade, apenas uma errata aqui, uma retificação. Ele está dizendo qual era o discurso, qual era a justificativa da bondade dos bons que queriam salvar o mundo do populismo. Então ele está dizendo o seguinte, que o discurso era, o Departamento de Estado argumentava que se não se desenvolvesse a capacidade de combater a desinformação, os extremistas venceriam eleições em todo o mundo e os populistas venceriam eleições também, e isso iria minar as instituições democráticas dos próprios Estados Unidos, né? E tal, e tal. Só que aí ele volta e diz o seguinte. Trump só ganhou as eleições em 2024 pelo mesmo motivo que ganhou em 2016. Porque as redes estavam relativamente livres. E aí tem um detalhe muito visível para todo mundo. Todo mundo enxerga o seguinte. Se a importância da compra
do Twitter pelo Elon Musk. Provavelmente, se o Elon Musk não tivesse, como diria a Janja, abrido a gaiola e deixado o pássaro voar, do Twitter, agora X, a coisa teria sido complicada para Trump voltar agora, né? Mas vamos ao Brasil. Vamos ao Brasil. Quem está entrando agora, não esquecer o like. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao Brasil. O que o Mike Benz descortina, segundo ele, sobre aquilo que teria ocorrido no Brasil. Eles botam aqui até uma ilustração de cavalo de Troia, né? É a bondade dos bons. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo excepcionalmente para proteger a democracia. É como diria Carmen Lúcia. Não é censura. Se for censura, é só até segunda-feira. Tudo pela democracia. Entendeu aí? E quem inventou isso? Os americanos. Os americanos. Vamos ao Brasil, que é o que interessa. É uma entrevista de 3 horas. A gente vai resumindo. Opa, Brasil, 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 Brasil. Brasil, sou Brasil. Em 2016, o Centro de Engajamento Global deixou de ser um órgão de combate aos terristas para se transformar num órgão de combate ao populismo. É que petulância. O argumento era que não eram contra o governo populista de direita, não. Eram também contra os populistas de esquerda, mas simplesmente aqueles que nunca tinham chegado ao poder, como Trump fez nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Toda essa estrutura foi usada também contra Matteo Salvini, na Itália, Marine Le Pen, que quase se fez presidente na França. Também aqueles que eles identificaram como populistas no Reino Unido. Também na Alemanha, onde, nesse momento, o Musk está entrando de sola, porque já tem novas eleições marcadas na Alemanha. Vamos lá, vamos onde está de verde. Onde está verde na tradução aqui é o que interessa ao brasileiro saber. Agora sim. Estão preparados? Agora só vai dar Brasil. Agora só vai dar Brasil. Cadê Lisbele? Doutor, dá umas pausas que até acho que travou aqui. Não. Cadê Lisbele? Tô confiando em vocês, viu? Vocês estão colocando aí quem está atrapalhando a live, aí eu tô aqui passando a Tramontina, ok? Cadê Kerson, comedora de panqueca de carne moída? Vamos aqui. Aí ele diz assim, essa estrutura, essa fábrica, esse complexo de censura nas redes, criado nos Estados Unidos, foi exportado para 140 países. E o esquema é totalmente financiado pelo governo dos Estados Unidos. E aí ele diz, o Mike Benza, eu tenho todos os detalhes disso. Prova.
Só não pode ser que nem os 6 gigabytes do Glenn Greenwald. Eu tenho todos os detalhes disso. Então, esses programas SAPs, que criam modelos e integram canais obrigatórios de processamento, é basicamente o esquema em torno do qual o Estado censor foi estruturado no Brasil. Ele usa a expressão Estado censor. Ele entra um pouco mais tarde no jogo, mas é o resultado da semente plantada por esse programa SAP, criados explicitamente para isso pelo diretor da CIA. O que os SAPs fazem é gerenciar um portfólio abrangente de todas as instituições de censura, construídos numa determinada região. Quer dizer, esse negócio de construção de capacidades não é só uma frase, significa montar um esquema concreto para vir a ser instrumentalizado mais adiante pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Desde então, Brasil. Desde então, são os dois lados da política que estão comandando o esquema SAP. Só que os dois odeiam Trump. Os dois odeiam os populistas, seja um americano como Trump, seja Bolsonaro no Brasil e mais o conjunto de países da União Europeia sobre os quais acabamos de falar. O Atlantic Council e o FND é que convocam aquelas reuniões em que se afirmava que Bolsonaro só venceu por causa das mídias sociais, especialmente os chats criptografados de ponta a ponta como WhatsApp e Telegram, e que era preciso congelar a presidência de Bolsonaro e impedi-lo de ser reeleito, criando uma infraestrutura de censura no Brasil poderosa e institucionalmente tão ampla e profunda. E criar uma estrutura de censura no Brasil poderosa e institucionalmente tão ampla e profunda, olha o Deep State, quanto o nosso trabalho diplomático oficial. O filho de Biden estava metido nisso. Hunter Biden era quem estava no Conselho Consultivo, presidente do NDI, a ala da CIA do Partido Democrata. Então você está vendo, né? O nosso destino, o destino de Clesão, passou pelas mãos de um sujeitinho desse, como esse filho pervertido do Joe Biden, o Hunter Biden. O cara mandando num departamento da CIA. O Hunter Biden, a quem o PAP concedeu uma graça, um perdão antecipado de todos os crimes onde ele já é acusado, ou futuramente que poderá ser acusado num período de 10 anos. Hunter Biden, amante daquelas coisas verdes, amante de farinha. O que é que essa mulher estava dizendo aí? Obrigado aí pelo pessoal que estava esclarecendo ela aí. Jacira, não sei o que ela disse aí. Enfim, mas vocês representaram bem aí o canal. De qualquer modo, Moisés, venha Moisés. Vem, picanheiro de abroba, venha Moisés. Seu estopor. Tchau, Moisés. Você é um falso profeta, Moisés. Biden está com Lula. E Lula está com Biden. É, o Hunter. Prosseguindo, que agora que começa a esquentar. Meus amigos, olha aqui que coisa gostosa.
Isso aqui, quer dizer assim, olha, eu acho curioso, disse o Mike Benson, eu acho curioso que o braço do DNC da CIA, com o Hunter Biden, no Conselho Consultivo de Presidente, cria um novo instrumento batizado de D4D, Desenho para a Democracia, e o D4D, em conjunto com o resto do grande guarda-chuva do SAP, da censura, passa a trabalhar com o juiz censor, ele que está dizendo, a lei de Moraes, aí ele diz também, o Valdemonte, naquele seu TSE, que é basicamente o órgão de gerenciamento eleitoral e censura da Suprema Corte dele. Aí ele continua, esse é o cara que entrou em guerra com Elon Musk. Eles ajudaram aquele tribunal da censura a criar uma força-tarefa de desinformação e suas próprias criaturas institucionais, previamente criadas, são colocadas no Comitê de Consultoria da Censura no Brasil para orientar as políticas da mesma instituição que baniu o X no Brasil e apreendeu bens da Starlink. Continua. Eles trabalharam até com a Fundação Getúlio Vargas, a DAP e outras universidades brasileiras importantes. Eles criaram centros de desinformação e conseguiram que lideranças acadêmicas do Brasil publicassem artigos sobre a necessidade de aprovar leis anti-desinformação. Academia, as universidades, a mídia. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Tanto representantes oficiais quanto acadêmicos ligados ao partido testemunharam no parlamento brasileiro sobre a necessidade de aprovar leis de censura. Eles fizeram reuniões públicas com grupos de promotores brasileiros para empurrá-los a abrir processos contra a desinformação. Eles financiaram grupos de mídia brasileiros com milhões de dólares. Eles é a CIA, o Pentágono, para que se promovesse a censura na internet e a proibição de qualquer conteúdo pró-Bolsonaro nas mídias sociais ou em chats criptografados de ponta a ponta. E então, investiram milhões de dólares na Internews para promover programas de alfabetização midiática, programas de integridade da informação e programas de desinformação no Brasil. E aí vai falar da Globo. É muito sério isso, gente. É véspera de Ano Novo, mas é muito sério. Então, em todos os níveis, a Internews faz parcerias com a Globo, o maior meio de comunicação do Brasil, por exemplo, com as empresas de mídia, as universidades, lideranças da inteligência, a intelectualidade, políticos, juízes. Era um trabalho completo. A mesma coisa que fazemos quando tentamos mudar o regime de um país. Continua, já caminhando para o final. E foi isso que a SAP fez, essa organização de censura de fachada da CIA e do Departamento de Estado. Para isso, eles tiveram todas essas reuniões com as partes interessadas. Aí tem uma foto aqui, pessoal, onde essa galera está reunida com o homem forte hoje de Lula para o cenário internacional, que é o Celso Amorim, né? Um homem ligado ao Irã, diga-se de passagem, o Celso Amorim. A CIA dava conselhos a essas pessoas do Brasil para atuarem com uma retórica inteligente. Por exemplo, para disfarçar o programa,
Não o chame de programa de contra-desinformação, se você acha que isso vai irritar muita gente. Em vez disso, simplesmente o chame de Programa de Comunicações Estratégicas. Diga que cada agência do governo tem algum departamento de relações públicas, algum tipo de capacidade de comunicação. Diga que isso é só para monitorar as comunicações estratégicas. Assim será possível tratar em massa as contas nas redes sociais dos oponentes políticos do Departamento de Estado que eles querem impedir de vencer a eleição. Aí o chefe, o dono aqui do podcast, diante do que o Mike Benzo falou, ele diz assim: Jesus, é por isso que você sabe o que está falando quando diz que vai ser insanamente difícil Trump enfrentar os venenos contrários para desvendar tudo isso. Não menospreze. Não duvide de Trump, né? Aliás, tem aquela frase do Texas, né? Não mexa com o Texas. Sobre o Brasil, deixa eu ver aqui especificamente se tem mais alguma coisa aqui. Isso virou uma das primeiras ferramentas de censura da internet da NATO, ligadas aos militares e que tinha como alvo governos populistas, ou seja, Trump, toda a rede da direita do Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, sobre a qual falei. E claro, Bolsonaro logo de cara. Esse cara vai depor no Congresso americano, não tenho a menor dúvida. Esse cara vai depor no Congresso americano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quer dizer, a entrevista é longa. Eu estou perguntando para mim mesmo e verificando se tem alguma coisa mais assim verde que diz respeito logo assim de cara ao Brasil. Tem vários comentários aqui nesse post. Deixa eu ver se tem algum comentário de algum cidadão aqui assim que vale a pena assim de uma maneira mais didática trazer aqui. Talvez esse aqui. Sensacional, diz aqui um comentário de Bacega. Pôs às claras como funciona o esquema enganador originário das cloacas imorais, onde as mentes parvas se reúnem para estabelecer a razia nas sociedades. Especialmente o todo da fala demonstra o quanto nós, brasileiros, sempre estamos a reboque de alguém, pois o nosso sistema maléfico está cumprindo com rigor o manual escrito por lá, por alguém. Vem de longe da pátria aqui, né? Fica evidente como o processo da desconstrução do bem foi levado a efeito pela extrema esquerda radical brasileira, ativando o grupo dos 11 para agir nas sombras da lei. Restou assim o sistema judiciário exposto na janela e com o bumbum de fora, deprimente sim, mas vergonhoso para a nação. Eu diria mais vergonhoso e temerário, porque muita coisa ruim para pessoas e famílias está acontecendo. E para instituições, gente.
Meus amigos, olha, onde esses iluminados? O Barroso disse que nós somos, que o brasileiro precisa ser recivilizado e que ele quer recivilizar o brasileiro até novembro do ano 2025. Essa gente não se enxerga. Apenas 12%, segundo as pesquisas, tem gente que pensa que é menos, apenas 12% dos brasileiros aprovam essa corte. 12%. E eles acham que eles estão certos. E que eles é que têm que trazer à luz a nós, os trevosos. E essa falta de credibilidade, essa reprovação vergonhosa, 88% de um país reprova uma corte que era para ser a guardiã dos valores da Carta Constitucional, da Carta Programática valorativa de nós, o povo. 88%, no mínimo, reprova. Isso que o rapaz acabou de falar aqui também, olha, eles... Não é só vergonhoso, não, é temerário. Olha a aprovação de instituições como as Forças Armadas e o STF. Olha a aprovação do próprio governo. Quer dizer, pessoal, não tem nada de bom, a coisa não vai bem. E o povo percebe isso. A coisa não vai bem. Né? Então, veja só, ontem eu dizia, o que esse rapaz traz não são nem informações, não são provas, não são informações, são declarações, esse Mike Benzel. Mas ele disse, eu tenho todas as provas. Ele não falou isso em qualquer esquina, ele falou num canal hoje, num podcast que é mais poderoso do que a CNN, assim, no sentido de ser visto, né? É mais poderoso do que a Fox. A repercussão que isso está tendo no mundo inteiro, há 20 dias de o Trump tomar posse, é claro que a equipe que o Trump está montando sabe que tem muitos desafios, dentre os quais lutar e vencer essas estruturas que já o derrotaram uma vez. Provavelmente o Trump não foi derrotado pelo povo, porque o povo não quis, foi derrotado por essa estrutura. Então, eu acho que, diferente do que fez no primeiro mandato, que o Trump foi preocupado com a economia, claro, vai se preocupar com a economia, que nada sobrevive se a economia estiver bem, mandato nenhum, político nenhum. Mas eu acho que uma das prioridades do governo Trump vai tentar desmantelar esse negócio, causar uma avaria nesse negócio. E nisso, muita coisa vai ser tocada que interessa a nossa própria nacionalidade aqui. Então, é claro que, para onde é que um sujeito desse vai falar? Se ele tem muito o que falar e se ele tem provas. E óbvio que ninguém é menino aqui, ninguém é criança. Provavelmente já está tudo articulado. Ele vai falar no Congresso. Ele vai falar diante dos congressistas americanos. Isto aqui tem poder, isto tem potencial para puxar o fio da meada disso e nós termos sessões e mais sessões dentro de procedimentos de investigação no Congresso americano por semanas. Televisionado, aquele negócio, sabe? Eu acho que isso aqui tem um potencial grande, porque, como eu estou dizendo, o Trump tem uma guerra interna a ser travada e a ser vencida.
Então, assim, Flávio Dino está tentando pavimentar o caminho dele para ele ser visto como um caçador de marajás, ele quer desnutrir o Congresso, ele quer ser o candidato a presidente em 2026, tem que combinar com os russos, ou seja, né? Isso é o que ele quer, é o que ele pensa, mas tem muitos outros fatores. Vamos torcer. É preciso que Trump tome muito cuidado com a sua segurança sempre. O próprio Elon Musk também, né? Bom, não só ele, viu, Karina? Ele, para mim, é muito claro. Quem é do canal já há bastante tempo, há mais de um ano, sabe que eu cantei essa pedra lá atrás. Lá atrás. Olha, muita gente está dizendo o seguinte: ninguém contava com a volta de Trump. Aliás, quando um homem desse, por tudo que passou, ele consegue voltar, eu sempre digo, nós estamos tendo a honra de sermos contemporâneos do único verdadeiro líder desse início de século XXI. Aí Bolsonaro é um líder. Agora, realmente, líderes, aqueles para entrarem para a história como galhardão mesmo, assim, o cara é este cara. Capacidade de aglutinação, de superação, couro grosso, inteligente. Eu falo por mim, é uma honra ser contemporâneo de Donald Trump. Sobreviver ao que ele acabou de sobreviver agora há pouco, né? Vou falar. Essa matéria está... Vou colocar o link para vocês aí agora, tá? Melhor. É longa, e aí é bom que vocês podem ler. É a transcrição de quase todas as 3 horas de podcast. Vocês vão poder ler aos poucos, quando interessar. Está no vespero.com. Eu vou colocar o link aí. Me desculpem, era para ter colocado. Me passei. Aí está. Tá bom? Quem foi mesmo que me perguntou? Onde é que poderia encontrar? A Gisele, nossa membro. Aí está. Pois é, toda uma estrutura, né? Até a manipulação dessas pesquisas, Roberto, faz parte dessa mega estrutura. É aquilo que a gente, na nossa sabedoria popular, no nosso senso comum, a gente diz assim, pera lá. Tivemos lá um troço lá do Capitólio, aí depois tivemos um troço aqui no dia 8. Que coincidência ser tão parecido. E aquilo outro, que coincidência ser tão parecido. Aí o termo Facnel surge lá, depois se populariza aqui também. A mesma postura das redes de TV lá e toda a mídia aqui também. A desconstrução da imagem, das biografias, da honra de homens públicos que não são do establishment. Meus amigos, e como se não bastasse, além de tudo isso, tem o fator China, né? Tem o fator China. A China está por detrás de muita coisa. Mesmo o homem que teria pedido ajuda ao Departamento de Estado americano para ajudá-los nas eleições, o Barroso, agora há pouco ficou uma semana na China fazendo intercâmbio com a Suprema Corte de uma democratura. Eu não entendo como é que o presidente de uma corte, de uma democracia, vai aprender o quê no intercâmbio com a Suprema Corte de uma democracia? As coisas estão muito claras, né? Só não enxerga. Falhou muito, Karina. Isso eu concordo com você. Muito mesmo. Gente, então, mais uma vez, quero agradecer a vocês todos pela paciência. Feliz Ano Novo, de coração, obrigado pela companhia. Espero que melhores tempos a partir de amanhã, dia 1º, em todos os aspectos da vida nacional, das nossas vidas privadas, cheguem para nós, tá bom? E que nós possamos aprender juntos aqui, evoluirmos juntos,
contribuir para diminuir as tensões também juntas, possamos ser também responsáveis e durões juntos também. Há que ter coragem também. Coragem com prudência. Um abraço para todos vocês. Feliz Ano Novo. Quem já é membro, se inscreva lá no grupo de WhatsApp para falarmos mais. Sigam aí os vídeos do canal, as lives, compartilhem. Um abraço. Luiz Mãozinha, em breve Luiz Mãozinha estará de volta. Um abraço a vocês todos, até a próxima.